Olá, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast. E desta vez nós estamos com a professora Adriana Nascimento. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade, com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com os nossos consultores. Doutorada em Neurociência pela USP, fundadora da L3 Educacional. Eu vou ler esse roteiro aqui e depois eu vou explicar o porquê. O mercado corporativo tradicional está tentando resolver problemas de 2026 com ferramentas mentais do século passado, onde RH comum enxerga apenas comportamento e a nossa convidada de hoje enxerga o neurogestão. Vou continuar o roteiro. Por isso, trouxemos a professora Adriana. Ela é cientista gestora com um currículo que intimida os despreparados. Doutora em Neurociência pela USP e fundadora da L3 Educacional. Adriana Nascimento, seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Aurélio. Gente, eu tô lendo esse roteiro, que quem fez é a Bia do nosso marketing, a Adriana é a mãe da Bia. Teve um glamour aí nesse roteiro. Você viu? Eu vou falar, Bia, você puxou a sardinha da sua mãe, hein, Bia? Na hora que você for revisar o vídeo, você vai ver. Adriana, muito obrigado, tá, pela vinda. Vamos bater esse papo aí sobre a tal da neurociência. Hoje eu já tô meio aquecido, né, Araki? Pra falar da mente, né? Hoje eu já tô meio especialista, hein? Hoje eu já tô afiado. E, Adri, conta um pouco da sua trajetória, como que foi começar até você chegar nesse mundo do doutorado para neurociência. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada. Um prazer estar aqui batendo esse papo com você, conversando um pouco. Muito obrigada mesmo. Realmente, é isso. A minha trajetória científica começou já na graduação. Então, eu sou graduada em fisioterapia, também pela USP. Logo no segundo ano de faculdade, eu comecei a procurar oportunidades dentro da própria instituição. Então, eu queria muito estudar, mas eu tinha uma janela grande. Meu curso começava às 4 da tarde e terminava às 10 da noite. Naquele momento, eu precisava também ter uma grana e comecei a procurar oportunidades. Encontrei uma iniciação científica, um professor que tinha uma iniciação científica, e lá, na época, muitos laboratórios com isso, e acabei conversando, o professor topou. Esse laboratório era o Laboratório de Neurociência Aplicada e Experimental. Já foi, o bichinho já começou a rondar. Aí começou. Então, ao longo da graduação, eu já tinha os meus experimentos, já tinha o meu projeto de pesquisa, mas tudo, naquele momento, muito voltado para o movimento, né? Para a questão neuromuscular. Quando eu finalizei a graduação, eu quis... Aí o bichinho da ciência já tinha me picado, né? Eu quis ficar mais, resolvi fazer mestrado, entrei no mestrado e comecei a me aprofundar mesmo na neurociência como um todo. Então, de uma forma mais ampla, apesar do meu projeto estar relacionado a movimento, né, doenças neuromusculares ali naquele momento, a gente vai se aprofundando nisso e, eu diria, foi impossível não me encantar com tudo que eu estava descobrindo, com tudo que a gente vai se aprofundando e entendendo. Bom, terminei o mestrado, comecei o doutorado, né? E quando eu finalizei o doutorado, eu entrei na Unip para dar aula no curso de fisioterapia. Fiz várias formações em neurofuncional e comecei a ir para essa área. Mas quando eu entrei para a graduação, para dar aula na graduação, aí eu tive um outro bichinho que me picou, que foi o da educação. E eu comecei a já fazer essa ponte entre a neurociência e o aprendizado. Então foi ali que essa conexão entre realmente começar
a querer aplicar um pouco mais no contexto do meu trabalho, né? Bom... Até então, para você só estava se munindo, né? Exato. Eram títulos, né? Eram títulos, eu precisava do título para ser professora, para, de repente, prestar um concurso. Era difícil eu conectar na prática... A necessidade disso. Isso. Apesar de entender que tudo se baseia, né, com o funcionamento cerebral, eu não conseguia aplicar isso. Então, ali eu comecei a ver uma questão assim, opa, peraí, né? Ótimo. Na sequência, eu entrei no Moura Lacerda, fui para Educação Física, então eu estava nos 2 cursos, e ali a coisa começou a ampliar um pouco mais. Por quê? Porque eu comecei, na Educação Física, sim, o movimento, como era uma coisa mais de movimento do dia a dia, de esporte, isso tem um reflexo imenso no funcionamento. Né? Exato, tem um reflexo imenso, né? Então, ali também a coisa começou a aumentar um pouquinho. Bom, em 2019 eu fui para gestão. Em 2019 eu assumi a coordenação do curso. E aí, coordenação é muito diferente de docência, é muito diferente. A gente começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. E é interessante que você começa a notar... a consequência, o reflexo do comportamento de um líder, por exemplo, do gestor, no comportamento da equipe, do aluno. E aí eu estou falando do professor, que eu tenho que coordenar, do funcionário, né, do colaborador que está ali. E aí a gente começa a comparar formas de atuação. Até porque da maneira a qual você estava e começou... ele não te proporcionava essa visão. Visão então você não conseguia... dentro. Como você estava ou você estava estudando ou você estava dando aula. Aí você não parava, ou melhor, você não exercia o cargo que fazia você olhar para a pessoa sobre aquilo que você estava estudando. Ter um outro olhar para aquilo, mudou a lente, então mudou minha lente. E tudo se conecta, é muito interessante, porque você começa a perceber na prática que a forma de lidar com o outro automaticamente reflete o que ele vai como ele vai responder ao seu pedido, à sua solicitação, ao seu feedback, né? Então, tudo começou a fazer muito sentido para mim. E eu comecei dessa forma a unir tanto a neurociência aplicada ao movimento, com a neurociência aplicada ao aprendizado, com a própria questão da gestão. E aí, unindo tudo isso, eu optei e decidi, falei, opa, peraí, aqui cabe a minha consultoria, aqui cabe a L3 educacional, né? Então, aí eu fui por essa linha. E cada vez mais vai ficando claro a aplicação mesmo de tudo isso. No dia a dia. E aí, mas então... teve muita coisa aí no meio disso tudo. Eu percebi que você deu um resumão. Mas na onde que você acredita? Acredita não, né? Aonde que você enxerga que ali, nessa sua trajetória, foi, de certa maneira, um ponto de virada para você, de fato, pelo conhecimento? Opa, peraí. Realmente, nesse momento eu passo... A gente falou ali sobre a troca da lente, né? Eu estou tentando melhorar a pergunta, porque às vezes tem algum movimento mais específico que a gente faz, né? Um exemplo. Esses dias eu estava lendo um livro e uma coisa que a própria Bia, eu e a Bia e a galera da equipe de filmagem, a gente quebrando a cabeça para a nossa marca de projeto. Não, mas não é isso que a gente quer falar, não é isso que a gente quer fazer, não é isso que a gente quer... Não. E aí eu comprei um livro, sei lá, uma semana depois, li, sei lá, 50 páginas. E num determinado momento do livro, ele me deu uma frase. Eu falei, opa, eu acho que é isso daqui. E aí, até que a gente estava conversando sobre o tal da inteligência artificial, eu peguei aquilo ali, mais toda a alimentação que eu tenho da minha cabeça dentro do chat GPT, e pedi para ele me dar
o direcionamento. Na hora que eu digitei, ele me respondeu, era justamente o que a gente estava procurando. Então eu quero dizer assim, às vezes teve em algum momento entre você estava na fisioterapia, né, que você começa a trabalhar ali, você teve uma viradinha de chave. O que é que te interessou na neurociência, né? Eu vejo, tem 2 momentos importantes aí, que são relativamente recentes. A própria formação em coach começou a me dar essa virada. Legal. Porque a gente fala muito do coach, etc., mas assim, tem muita base neurocientífica ali, de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? Então, assim, é interessante mesmo. Ali eu comecei a aplicar, vamos dizer, opa, peraí, né? E depois, como eu comentei, a própria questão de estar na gestão, em algum momento, eu comecei a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Né? Eu comecei a perceber, e aí eu estou falando assim, adaptar a minha forma de abordar as pessoas. E aí você começa a observar que, poxa, isso dá certo. Né? Peraí, que essa abordagem é uma abordagem legal, isso tem todo o embasamento. Então, isso é o interessante da neurociência aplicada, por exemplo, da neuroliderança. Quando você fala para alguém da equipe, para a equipe como um todo, e você sabe que aquela abordagem, por exemplo, não vai disparar uma amígdala, por exemplo, que é a sua área de medo, muito pelo contrário, ela vai disparar circuitos que liberam dopamina e que vão te gerar recompensa, faz todo sentido mesmo, porque é isso que a pessoa sente, é isso que ela sente. Portanto, o comportamento dela em relação à equipe vai ser diferente. É sobre isso isso é o mais interessante. A neuro, tanto que eu ia até vou te perguntar isso primeiro para depois eu levar para o outro pensamento, que é o neurofuncional. O que ele é? Neurofuncional. Neurofuncional é um termo muito amplo, que na verdade ele traz qual é a área ou as estruturas cerebrais relacionadas a uma determinada função. Então, quando eu falar para você assim, função cognitiva, neurofuncionalmente falando, eu estou falando de córtex pré-frontal, né? Então, funções relacionadas à memória, né? Qual a área neurofuncional principal relacionada à memória? Então, a gente tem regiões, estou falando do hipocampo. Então, quando eu falo de neurofuncional, eu estou falando de um termo amplo, mas que sim, que de acordo com cada atividade, a gente tem uma resposta esperada. Entendi. Para mim, a tradução seria neurofuncional, vou pensar como uma casa. Neurofuncional, vou pensar como uma casa. E aí, cada um é um cômodo. Isso, perfeito, exatamente. A cozinha tem a sua função, a sala tem a sua função, o banheiro tem a sua função. Só que em vez de se chamar de casa, é o neurofuncional. A casa é funcional. Cada área da casa tem uma função diferente. Tá. E aí, dentro desse pensamento, é diferente quando a gente fala do neurofuncional, porque um pouco mais cedo nós gravamos com a Juliana que ela fala sobre os temperamentos, né? Então, perfis. É isso. Então, é diferente quando eu falo dos perfis para o que é o neurofuncional. O neurofuncional é sobre a resposta. Legal. E o temperamento talvez vai estar ligado... Não sei. Eu vou ver se eu entendi o que você quer perguntar e vamos lá. Quando eu falo de um perfil comportamental, certo? Então, não sei se ela falou, mas assim, esse é dominante, né? Esse aqui é conforme, etc., influente. Eu estou falando de como a pessoa se comporta, qual é o comportamento padrão dela, certo? Mas dentre todos os comportamentos, independente do perfil comportamental, né, nós temos respostas, funções cerebrais, e daí eu vou puxar neurofuncional, né, nós temos funções cerebrais
que vão acontecer, que estão acontecendo, em resposta a uma determinada situação, a um determinado comportamento. Vamos dar um exemplo, um feedback, né? Você vai dar um feedback para um membro da equipe, ou da equipe como um todo. Na equipe, você vai ter lá o que é mais dominante, né, mais direto, o que é influente, o que fala mais, o conforme, né, o instável. Você tem lá todos os perfis. Uhum. Mas se você der um feedback agressivo, se você der um feedback que cobra, né, enfim, a depender de como você traz, em todos eles você vai disparar uma resposta, uma função, entendeu? Entendi. Diferente. Então, que resposta vai ser essa? De estresse, de medo, né? Então, automaticamente, uns mais, outros menos, porque depende do perfil, mas em nenhum deles você vai conseguir disparar uma resposta de recompensa. Nessa abordagem, né? Então, se eu tiver um outro tipo de abordagem, e aí eu já estou entrando assim, né? Não, vai... Mas aí, tem um outro tipo vou dar de outra forma, o mesmo feedback, né? Então, posso fazer isso de uma forma mais empática, primeiro reconhecer o trabalho da equipe, reconhecer o que foi legal, né? Reconhecer onde eu, líder, errei, porque aí eu me coloco de uma forma, né, também empática em relação a eles. Automaticamente, a gente desperta e dispara outras áreas, outros circuitos. Nessas situações, tem um neurotransmissor, já eu posso explicar, né? Uma substância que a gente libera chamada ocitocina, que também é um hormônio, inclusive. A ocitocina, ela está diretamente relacionada à confiança, à criação de vínculo. Então, quando você tem um comportamento que dispara circuitos que liberam ocitocina, dessa forma, você está aumentando a empatia, a confiança e o vínculo da equipe. Entendi. Entendeu? Então, realmente, são coisas distintas, complementares, mas distintas. Isso. Porque o que ela fala e nos ensinou foi sobre realmente o que é o perfil da pessoa. Que ela usa ela tem alguns outros estudos que ela chama através dos temperamentos, né? Mas é como se é aquilo que eu sou. E o que você está nos dizendo é aquilo que eu faço. Independente do que eu sou. Então, ou melhor, como que eu faço sendo o que sou. Nossa, como filosófico aqui. E é interessante porque o perfil vai influenciar em como você recebe e como você faz. Então, assim, normalmente um líder, ele tem... Eu vou usar os meus termos, sim, mas enfim... manda bala. Né, um temperamento mais dominante. Né? Ele é mais agressivo, né? Ele é mais direto... É natural isso, o líder, ou ele é influente. Raramente você vai encontrar numa equipe um perfil de liderança que seja mais no sentido de ser mais recuado, né? Mas tímido não é a melhor palavra. Me fugiu aqui. Conforme e tal. Ainda assim, a pessoa pode criar uma persona para um momento profissional, né? Ok, pode até ser. É que isso custa um pouco para ela. A energia que ela demanda é muito alta. Isso, custa um pouco. Mas, assim, o tipo de resposta, o quanto vai ser difícil para você, de repente, se tiver um perfil muito agressivo, dar um feedback como esse que eu falei, né? De, tudo bem, sendo gente. fofinho. Né, de certa forma. O quanto isso vai ser difícil para você está dependendo do seu perfil, né? Mas é importante saber disso. Você não precisa, não, mas saber quais palavras usar e ter um método, inclusive, para fazer isso. Ajuda muito mais. Ajuda, porque você está falando com pessoas. Então, as pessoas, elas respondem de uma forma relativamente, estou falando lá, né, do cérebro, semelhante. Tá lá no nosso instinto. Então,
se eu estou principalmente... Imagina um ambiente de estresse, você está numa empresa, você está num ambiente de estresse, cobrança, aquela questão toda, relações interpessoais, a pessoa está extremamente reativa. Ela está reativa, né? E em várias situações, o líder não percebe isso. Ele não percebe isso. Ele cobra. E o que a gente vê na prática, e o que a gente vê nos estudos? Muda o comportamento, reflete no comportamento da equipe. A gente tem uma outra... Talvez é o que o pessoal chama, dentro das empresas, eu falo muito isso aqui dentro para eles, a cultura. Isso vai... Cultura organizacional. A cultura, na realidade, ela é o comportamento que você tem. Putz, perfeito. É verdade, isso daí faz muito mais sentido o jeito de explicar. Porque eu tentava achar o jeito certo. O Araque tá até rindo. A cultura organizacional, ela é, sem dúvida nenhuma, o reflexo dos líderes da empresa. É porque quando eu comecei a empreender, e aí começou o movimento, não, porque a cultura é a cultura. E a cultura é isso, a cultura é aquilo. E eu ficava, né, a cultura. Tem a cultura canal, tem cultura... A cultura... tem a apicultura, tudo tem que era... agricultura. Isso eu começava. E o que é isso? Até que eu entendi que a cultura, traduzindo tudo isso, ela é o comportamento. Então é o meu comportamento somado ao do meu sócio, da maneira como nós lideramos a nossa empresa, o jeito que nós fazemos. A coerência disso. Aí tem que ter a coerência, né? E isso se torna a cultura da empresa. Aí a tendência é as pessoas que estão aqui dentro modelarem aquilo que a gente faz. Então, se você é um chefe, um líder, meia boca, o time vai ser meia boca. Então, se você não tem responsabilidade, as pessoas tendem a não ter responsabilidade. E talvez aquela frase antiga que a gente ouve, né? Que o dono tem que chegar primeiro e sair por último. Mais na intenção de ser o exemplo, né? Mais de ser o modelo a ser seguido. Então... Se ele cobrar isso, é interessante que ele faça. Sim. Né? Então, é aí que entra a questão da coerência mesmo. Então, se eu quero que minha equipe se posicione de uma maneira criativa, vamos dizer assim, agora indo para outro lado. Eu quero que todo mundo tenha liberdade, seja criativo, não tenha medo de errar. Eu também não posso ter medo de errar. Eu também tenho que admitir que, puxa, gente, dei uma ideia horrível, péssima, né? Não, esquece isso, vamos lá, vamos pensar outra coisa. Eu também tenho que me colocar nesse lugar. Tem um conjunto de neurônios chamado neurônios espelho. Isso é muito legal, porque isso explica o nosso comportamento social. Pensa, o ser humano, ele tende a imitar, né? E os neurônios espelho, eles foram descobertos na década de 90, são super jovenzinhos. Mas eles explicam essa questão que a gente tem de imitar comportamentos. E eles estão muito nessa base do reflexo líder-equipe. Porque é intrínseco. Desde essa questão mais ampla que a gente está falando, até exemplos. Você está conversando, qual nós estamos conversando aqui, é que a gente está gesticulando num bate-papo, mas se você tiver com um pouco mais de pessoas e alguém começar a fazer um movimento na mão ou uma posição e etc., você começa a observar, tem mais gente que vai fazer igual. Cruzada de perna. Isso. Então, assim, é algo que é instintivo, né? E nós vamos modulando. Eles explicam muito essa questão do comportamento de imitação. E aí, o que isso realmente, de fato, leva para acontecimento dentro do negócio? No mundo dos negócios? Eu diria que entender isso dentro de uma empresa, né? No final, na ponta, é produtividade, é performance,
né? Eu não tenho dúvida. Por quê? Se a gente começa a voltar, né? No fundo, eu quero que minha equipe faça o quê? Eu quero que minha equipe tenha ótimos resultados. Mas a sua equipe é formada de seres humanos, né? E seres humanos têm relações humanas, certo? Então, automaticamente, a primeira coisa que eu preciso pensar é justamente como é que eu faço para essa equipe ser coesa, né? Essa equipe tem que ter uma sensação de confiança, tem que ter vínculo, tem que ter compromisso, tem que ter motivação. Então, a partir disso, você, líder, primeiro, né, vamos dizer assim, incorpora tudo isso, como você mesmo falou. Se eu não tiver a fim de fazer o projeto, os outros também não vão estar, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que ter muito gás para o projeto. E a partir do seu comportamento, você trazer isso também para a sua equipe. Ótimo. Na sequência, eu tenho que motivar. E aí eu já dei o exemplo de como eu posso me comunicar com a equipe. Tem 3 aspectos importantes para a gente pensar. O primeiro é a clareza. Quando a gente está numa situação em que nós não temos muita clareza, isso gera estresse e ansiedade. E aí, assim, estresse e ansiedade dispara a circuitaria de medo. Não dispara a circuitaria. Inibe córtex pré-frontal. A ansiedade, ela né? O medo, ela só está com uma outra roupagem. Exato. Então, assim, dentro de uma equipe, a clareza, dizer o que tem que ser feito, como você quer que seja feito, trocar uma ideia, como você acha que tem que ser feito e sair com uma definição, isso aumenta muito a produtividade e aumenta a sensação de segurança da pessoa. Na sequência, eu vou falar novamente, em relação a reflexão, vou usar a palavra feedback, mas é a reflexão sobre tudo. A gente fala feedback e dá a sensação que é aquela situação que você vai chamar a equipe uma vez no ano para falar o que aconteceu. Mas, no fundo, o tempo inteiro você deve, né? A equipe deve ter isso. Então, a forma como você conduz isso também é fundamental, pensando na neuroliderança. Assumir o erro, deixar o outro falar, ouvir, deixar aberto para a criatividade, dar essa liberdade, dar autonomia, muitas vezes. Então, isso é um segundo ponto importante. E o terceiro eu traria, que na verdade é um pouco do mix dessas duas coisas, que seria a segurança psicológica. Segurança psicológica, ela incorpora o ambiente, a relação com todos da equipe, como é que eu estou me sentindo ali. A própria palavra já está falando, segurança, eu me sinto seguro aqui? Estou seguro o suficiente para chegar no Aurélio e falar assim, Aurélio, eu acho que esse copo não vai ficar legal aqui. O que você acha disso, Steve? Eu consigo argumentar? Então, você ter essa sensação de segurança aumenta exponencialmente a produtividade. Libera para a criatividade, né? Então, isso é sempre uma troca. Quando a gente tem, e aí se eu for aprofundar mais ainda, aí sim eu vou trazer a questão dos neurotransmissores, voltando para conceituar. São substâncias que a gente precisa liberar, que a gente libera para ativar neurônios. E esses neurônios, eles são específicos. Eu tenho áreas específicas. Como eu falei, a parte de córtex pré-frontal é uma área de tomada de decisão, de função executiva, de raciocínio, de foco. Então, nós estamos conversando aqui, você está fazendo uma atividade, você está concentrado. Se eu fizer uma ressonância magnética funcional em você, essa região aqui vai aparecer vermelhinha. As outras, né? As outras também estão assim, ó. Chega a ficar quente. Sai fumaça, né? Tá com febre. Então, assim, por quê? Porque está mais ativado, né? Mas isso não significa que não exista uma comunicação entre a parte de emoção e a parte da razão. A grande questão é o equilíbrio disso. Eu não posso deixar a parte da emoção, e aí eu vou trazer o estresse, ficar hiperativada.
né? Eu não posso, porque ela atrapalha. Ela vai atrapalhar foco, ela vai atrapalhar atenção, ela vai atrapalhar memória, né, operacional, memória... Quando você fala que vai atrapalhar, você está relacionando isso às emoções ou, por exemplo, ao estresse, a emoção e estresse? Vamos colocar emoção e estresse Tá. num contexto organizacional. Né? Mas, por exemplo, até para a gente trazer algo num pensamento mais geral, o que uma emoção desequilibrada, o que ela vai acarretar em nós? Então, se ela for, e aí pode ser meio óbvio, mas vamos lá. Se ela for uma emoção positiva, imagina que você chegou para mim, nós estamos os 4 aqui, falou, Adriana, nossa, que projeto que você entregou, parabéns, ficou incrível, ficou fantástico. O que você fez? Um reconhecimento público. Reconhecimento público dá um pico de dopamina incrível, né? Libera serotonina, putz, que legal, que sensação de bem-estar, que gratidão, que bom. Isso é uma emoção positiva, isso vai ser excelente para minha produtividade. Será que é isso que as pessoas, por exemplo, quando a gente tem alguma pessoa mais influente, né? Sei lá, alguém em cima de um palco e o cara fala, ó, fulano tá aqui, ó, obrigado, viu, não sei o que, tal, e ele fica, né, todo mundo quer ter essa sensação, então é isso daí. Reconhecimento público libera dopamina. Dopamina é essa sensação, te dá motivação. Lógico que você não precisa estar em cima do palco, né? Mas se você fizer isso numa mesa de reunião para determinada pessoa, ele já vai fazer essa grande... Quem nunca sentiu isso? Pode ser seu pai, sua mãe. Sim. Né? Quem nunca sentiu? Então, é essa questão. E não precisa ser forçado. É isso que eu quero dizer, né? Precisa ser consciente. O líder precisa saber que isso é importante. Mas ele não precisa inventar um feedback positivo. Ele só precisa saber o momento de fazer isso. Ou não ter receio de fazer isso. Ah, nossa, eu tenho que ser durão, eu não posso elogiar, eu só posso criticar. Ou esquece isso, muito pelo contrário. Você tem que criticar, claro, você tem que pontuar. Mas medo, pressão não é a melhor forma de liderar. Você diminui produtividade. Não é a melhor forma. Você tem que abordar por outro ângulo, ainda que você seja um líder duro, um líder rígido, exigente. Mas você tem que saber como abordar. É aí que eu acho que, em compreender o funcionamento cerebral, aí que eu acho que a neurociência aplicada ela é muito útil. Eu não preciso, né? Não é uma coisa assim, nossa, uma formação gigantesca. Não é isso, não. É entender e trazer isso para situações práticas do dia a dia, onde antes de fazer ele vai falar, não, peraí, vamos lá. Ou vamos imaginar uma situação que o cara fez uma cagada, você quer matar ele, né? Ok, conta até 10, porque não vai valer a pena você dar um feedback negativo desse em público, que é o que muita gente faz. Eu não dou feedback positivo em público, mas eu vou lá e chamo atenção na frente de todo mundo, né? E isso não é... Por quê? Porque ele quer parecer o quê? Autoridade, ele quer parecer, né? Poxa, ele quer impor respeito, mas neurobiologicamente falando, essa não é a melhor forma. Essa seria se a gente estivesse caçando, né? Para você que é um líder durão, respira florzinha e sopra velinha. Respira, meu querido. Senão você... Mas você estava falando, eu estava aqui pensando. Beleza, talvez eu vou começar a me colocar num cenário de privilégio. Não, porque eu sou um cara privilegiado, porque eu estou sentado à frente da Adriana, estou tendo acesso a esse conhecimento. Como que a gente faz para... O que você acredita que tem que ter de modelo, sei lá, se é de política, de gestão, o que for, para que a gente consiga levar mais o nível de consciência dessas pessoas, porque é aquela coisa, se a pessoa não quer mudar, a gente não consegue. Não consegue, exatamente. E é isso, então, por isso que
o meu pensamento é sempre de cima para baixo. Então, se o dono da empresa ele não alcança esse nível de consciência, ninguém mais para baixo vai alcançar. Beleza, você pode ter a sorte de contratar um baita de um gestor, de um diretor, um gerente, que o cara já vem a mercado, né, com esse tipo de, ou no mínimo despertado para isso. Mas imaginando que uma empresa começou do zero e vou usar uma máxima de que a pessoa trouxe todo mundo semelhante, né? Ele fez aquela cadeia semelhante. Sim. Essa é a pergunta. Esse é o desafio, né? Exatamente. Porque, de fato, a gente só muda se quiser mudar. Ponto. Isso. Agora, como é que eu vou convencer? Eu preciso de argumentos para convencê-lo. E se eu estiver falando do mundo corporativo, se eu estiver falando de empresas, eu tenho que argumentar com números, né? Exato, eu tenho que argumentar com números. Existem vários, e nós temos isso, né? Nós temos dados que mostram a própria questão de afastamentos por saúde mental, né? As questões de turnover, então a gente está falando sobre isso. Esses números vão mostrar que uma mudança de cultura organizacional, para usar um termo bem amplo para tudo isso que a gente está falando, ela vai refletir, sim, na produtividade. E aí a gente pode ampliar essa visão da neuroliderança, porque, na verdade, ela é o quê? Ela é relacionamento, né? Ela é como eu trato as pessoas. Sim. Então, quando você consegue um efeito cascata disso, você chega lá na ponta no cliente. Né? Então, porque na verdade é exatamente assim. Eu entendi. No final das contas, se o cara que é o empresário, o dono, não tiver essa visão, pode acontecer pelo movimento de ter uma pessoa que ele contratou dentro da empresa e ela vem com essa... E traz a ideia, né? E quer aplicar as ferramentas, etc. Ou senão não acontece. Porque até mesmo, imaginando que vem uma pessoa de RH que ela gosta desse método e ela quer aplicar dentro da empresa. Se o dono da empresa não acreditar nessas coisas, ou não é nem acreditar, né? Mas ele não enxergar... Não se conscientizar. Não se conscientizar, ele vai falar, não, larga a mão disso daí, que isso daí não vira nada. Esse é o maior desafio, porque, na verdade, a questão... E aí, a gente precisa trazer um outro aspecto que é importante, que é o quanto nós também, enquanto pessoas, enquanto empresários, etc., o quanto você quer refletir sobre a sua atuação. Porque, assim, é sobre isso. Se eu já acho que eu sou um cara super top, eu não vou atrás de nada, né? Então, a mentalidade, né, o mindset de crescimento, ele precisa estar no líder. Hoje, um líder moderno, ele tem que entender que ele tem que estar estudando, que ele tem que estar se atualizando, que ele tem que... É isso que o mercado quer, né? Então, assim, essa questão da mentalidade de crescimento, ela precisa estar nas pessoas, ela precisa estar nas empresas. Por quê? Porque, a partir disso, a própria questão de formação, de capacitação da equipe, é sobre isso. Então, cultivar isso. Colocar esforço em cima disso, né? Exato. Tem que cultivar. Eu tô anotando umas coisas aqui. Vou falar de duas coisas. Uma. Vou até pôr uma água para você poder... para você dissertar mais a respeito. Quando eu começo a falar, vai longe. Fala um pouco mais sobre a segurança psicológica. Joia. O que seria isso? O que a gente precisa entender dentro disso? Como eu posso usar isso dentro do negócio? Como eu posso usar isso para vender? A segurança psicológica é uma percepção, né? É uma condição em que você
tem uma sensação, traduzindo de uma forma bem direta e relativamente, né, didática, simples, você não tem medo. Você não tem uma hiperatividade de circuitarias de medo. Você tem menos estresse. Então, a segurança psicológica é uma situação em que, por exemplo, na equipe, você tem, eu não vou dizer 100%, né, porque dentro das empresas é difícil, mas assim, você tem confiança na sua equipe. Você confia na pessoa nas pessoas que você trabalha. Você confia, por exemplo, em passar uma tarefa para ela e saber que essa pessoa vai te ajudar, enfim, de alguma maneira cumprir com aquilo. Então, a confiança. Você tem vínculo com as pessoas. A empatia também faz parte da segurança psicológica. Segurança psicológica te proporciona criatividade. Então, eu estou dizendo de um conjunto aí de sensações e de comportamentos que fazem com que você, ou a equipe, automaticamente, consiga ter essa liberdade, essa sensação. E automaticamente, pensa você trabalhando numa condição em que você se sinta, que você tenha essa segurança psicológica, o seu nível de estresse provavelmente está mais baixo, né? Ainda a gente elimina ou a gente diminui muito a questão do estresse crônico, porque o estresse crônico, ele pode, que é o que culmina em crise de ansiedade, lá no extremo, no burnout, por exemplo. O estresse crônico, ele é fruto de um ambiente onde você não sente segurança psicológica. Outra coisa que é interessante nessa questão a questão da organização das tarefas cognitivas. Então, quando eu falo para você que é interessante o líder trazer as coisas e os projetos com clareza, significa que a clareza diminui o seu trabalho cognitivo. Você não precisa ficar pensando muito. Será que é isso? Será que é aquilo que ele quis dizer? Será que é esse o caminho e tal? Não, você já disse o que você já falou e tal. Então, a diminuir o trabalho cognitivo também alivia o meu estresse. Então, é um conjunto de fatores. E aí, por um exemplo, em cima dessas coisas, imaginando que eu tenha, não vou colocar num extremo, um ambiente estressado e tal. Aquele ambiente que você tem que resolver, você tem um período de estresse. Você tem picos de estresse. O que eu tenho que fazer como pessoa para que eu possa ter uma boa segurança psicológica? Imaginando que o ambiente de trabalho seja ok, né? Tipo, um líder, nem aquele... ele fez 5 cursos de coach, ele é o cara que você quer ficar o dia inteiro. Mas ele é ok, é um cara que chega, te dá um feedback, etc e tal. Mas o que eu, como pessoa, faço para ter essa segurança psicológica? Aí é uma questão de terapia. Fechou. E acaba aqui. Mas essa sensação também passa pela nossa autopercepção, por nos conhecermos. E isso é importante. Refletir um pouco sobre como é que a gente responde às situações é o primeiro passo para entender, porque assim, você está me falando, eu tenho um ambiente que tem um nível de estresse, eu tenho toda essa questão, e como é que eu me protejo? Sabendo como é que eu respondo a isso. Então, entendendo o que é que me desperta estresse nisso, como é que eu controlo o que me desperta estresse. Por isso que eu brinquei da terapia, mas é fato. Sim. Então, se eu me conhecer um pouco mais, automaticamente eu me protejo, eu me blindo em situações assim. Porque eu reconheço melhor como é que vai ser a minha resposta. Muito bom. E uma outra pergunta o cérebro da galera aí, o modernão, tá dando uma pifada, né? Tá complicado. O que nós faz com isso daí? O que você enxerga como solução?
Bom, vamos lá. Até você pode pegar exemplo dentro do seu meio, né? Exatamente. Mas eu quero só trazer uma questão importante antes disso, que eu acho que é a base de nós termos virado seres humanos, assim, dominado o planeta Terra, sabe? Sim. Que é o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar aos estímulos. Então, a depender do que acontece no seu ambiente, dos estímulos que você recebe, você vai fortalecendo determinados circuitos cerebrais e reforçando um comportamento ou uma sensação. Isso acontece para tudo. É assim que a gente aprende. Então, se eu quero aprender inglês, né? Eu preciso me expor ao inglês, eu preciso praticar o inglês, eu preciso fazer isso recorrentemente a ponto de gerar conexões que me façam memorizar a língua. Aprendi. Então, você gerou uma plasticidade, você gerou uma mudança no seu cérebro. Automaticamente tem pessoas que ela tem mais plasticidade do que a outra? Não necessariamente. A plasticidade em si é uma capacidade esperada. Você pode ter mais facilidade para determinados aspectos, por diferentes razões, que podem ser desde nutricionais do seu desenvolvimento. Superdotação. Até genéticas, né? Então, tem diferentes razões aí. Então, para falar um pouco do que acontece hoje com a galera, eu tenho que lembrar da neuroplasticidade. Por quê? Porque a diferença entre o funcionamento cerebral da minha geração e anteriores, ela está no tipo de estímulo que eu recebi. No desenvolvimento, quando eu estava formando, então com o qual eu estou adequada a isso. Essa geração, ela recebe estímulos de uma forma muito diferente das anteriores. E são muitos estímulos. Nunca, jamais, assim, acho que se imaginou que o cérebro fosse receber, que a gente tivesse tanta informação ao mesmo tempo como a gente pode ter agora. Então, nesse sentido, o que acontece? É papel do nosso cérebro selecionar o que é mais importante. Então, imagina que a gente está aqui agora conversando, mas tem luz, tem temperatura, tem outros sons, tem um monte de outras coisas acontecendo, mas a gente está prestando atenção no outro. Sim. E muitas vezes não está nem vendo, não está ouvindo, mas seria audível, né? Então, a gente está firmando aqui um nível de atenção. Esse nível de atenção, ele está diminuindo. Entendeu? Por quê? Porque tem muito estímulo ao mesmo tempo. Por isso que ela é a neuroplasticidade, porque a gente está perdendo a capacidade da atenção. Exato, diminuindo essa capacidade. Eu não estou dizendo, estou só usando a atenção como um exemplo, mas a gente pode trazer outros aspectos aí também. Outros que podem ser bons, né? E nesse caso, para o que a gente vê, para o mundo de hoje, a redução dessa capacidade de atenção sustentada, ela é um problema, né? Então a gente tem toda essa parte de tecnologia que nos auxilia muito e que, por outro lado, está tirando, né? Está privando o nosso cérebro de uma necessidade de uma manutenção, por exemplo, de atenção sustentada, de ler. Vamos pegar uma leitura, né? Ler, quando você começa, principalmente se você pegar um texto mais complexo, é difícil, é cansativo, é relativamente cansativo. Mas a satisfação que você tem quando você termina de ler ou quando você compreende aquele trecho, libera dopamina. Então, você sente recompensa. Que legal, beleza. Então, você fortalece. Quando eu não faço isso, de onde está vindo minha recompensa? Dos impulsos rápidos, né? Por isso que a gente tem toda aquela questão da dopamina barata, que se fala muito hoje, né? Por quê? Porque eu não estou estimulando o meu cérebro a ter atenção sustentada.
Eu estou estimulando, muito pelo contrário. Eu estou ensinando para ele que o time de atenção tem que ser sempre muito curto. Ou ainda, eu estou dando muitas tarefas para ele ao mesmo tempo. Então, e quanto mais facilidade, mais ele gosta de abraçar. Exato. E é exatamente isso. O cérebro quer economia de energia. Sim. Ele vai se adaptar ao que é mais fácil. Então, essa questão, a própria questão do conhecimento, da memorização do conhecimento, hoje já tem, por mais que a IA seja recente, tem vários estudos que estão mostrando como é que o jovem está retendo a informação. Quando ele faz um texto pelo chat, usando o chat GPT, mas não o chat que tenha feito, mas ele fez com informações do chat. E um outro ele fez consultando outras informações. Depois de um tempo, eu li esses textos e eu te fiz uma pergunta. Quando você estudou o texto, mas quando você produziu o texto de cabo a rabo, você consegue responder de uma forma muito mais completa a pergunta do que quando você usou o chat como referência. Por isso que foi o que você me falou, né? Que a análise do professor ela vai passar a ser sobre a resposta e não sobre o escrito, o produto. Tem que ser sobre a reflexão do conhecimento, né? Então, hoje, a grande diferença é essa. O que a gente tem que fazer? Tentar compensar, tentar dar outros estímulos, tentar trazer de alguma maneira, resgatar de alguma maneira outros estímulos para que não dá para a gente, não vou dizer, tira a tecnologia, pronto. Não. Mas a gente precisa de alguma maneira considerar isso e incentivar outros estímulos, principalmente para crianças e adolescentes, porque é a hora que você está realmente formando, né, toda essa circuitaria. Quem você acha que vai ser o profissional do futuro? Aquele que conseguir realmente fazer a manutenção e a análise crítica do conhecimento em qualquer área. Eu acho que a questão técnica é importante, claro, né? E aí você tem o treinamento para isso. Mas, vamos lá. Pensando na questão técnica, você tem um problema. Hoje, se você perguntar para o chat GPT, às vezes ele pode te responder como é que você resolve aquele problema, né? Então, assim, tem essas questões. O profissional do futuro precisa ter pensamento crítico e analítico, precisa ter a vontade de se atualizar constantemente, né? Precisa ter uma noção geral das relações interpessoais. Então, eu acho que é muito mais amplo do que necessariamente a questão assim, não, eu trabalho nessa área, a minha técnica é essa. Não, é muito vazio, né? É muito pouco, né? Isso sim pode ser substituído para algumas ou para várias profissões, né? Isso sim, a parte técnica. Mas o conjunto, né, o pensamento como um todo, aí tem análise de dados muito importante. Que hoje mostra isso, né? Como que você, dentro da neurociência, explica a diferença do pensamento, né, da geração baby boomer para a geração Z? Eu acho que tem tanta coisa diferente, mas assim, eu vejo a geração Z, primeira coisa, a velocidade de pensamento é mais rápida. É muito mais rápido, a velocidade, mas a profundidade é diferente. Então, assim... É mais rápido, né? Então, essa questão da reflexão não se compara. A paciência para ter uma certa profundidade, reflexão, isso é diferente. Agora, a geração Z, ela tem, sem dúvida nenhuma, ela está aberta, ela é mais fluida. Acho até que muito fluida, né? Mais aberta a mudanças, ao que está acontecendo. Ao novo, né? Ao desconhecido.
é mais fluida. Mas aí eu já estou falando de comportamento hoje. Essa fluidez também traz uma questão de um certo descomprometimento, né? Nesse sentido. Então é um mundo completamente diferente, né? É o que eu falei, os estímulos são diferentes, a sociedade é diferente. Então, o que não pode ocorrer... E aí a gente traz para o mundo corporativo um ponto que é muito importante, que é esse conflito de gerações, né? Vamos pegar uma empresa que o líder é o dono lá, tal, baby boomer, lá, o cara... Ele tem que ter também uma capacidade de olhar para o Z e falar assim, peraí, deixa eu ver como é que eu me conecto com essa pessoa. É como se fosse maturidade, né? O cara tem que ter... Ele aponta, né? Muitos empresários, ele aponta e fala, essa geração Z não funciona, que não sei o quê. Eles não querem nada. Mas ele também não tem a maturidade suficiente de entender o que é a geração. Como se comunicar com ela. Isso, porque assim... É o que está aqui hoje, é a geração de hoje. Você vai fazer o quê? A culpa não é deles, né? E quem é que está certo, quem é que está errado, necessariamente? Mediante ao que a gente recebeu, ao que a gente tem como sociedade, ao que eles têm de estímulo, que nós temos de estímulo hoje. Tem uma coisa muito legal que eu acompanhei uma vez, que foi mentoria invertida. O jovem fez a mentoria com quem era mais velho. E foi muito legal, porque trouxe uma troca, inclusive, né, porque a gente tem essa questão, quando a gente faz, né, a mentoria, ok, eu sou mais experiente, vamos lá, vou ensinar você que é mais jovem. Existe uma questão, né, de hierarquia. Quando você faz o contrário, você quebra isso. E houve uma abertura maior, inclusive, em ambos os lados. Então, isso também é legal. Mas, de novo, o que a gente tem que ter? Mente aberta, né? Mindset de crescimento, vontade de melhorar, vontade de aprender. Reconhecer que o meu modelo não é o modelo 100% correto. O meu modelo pode ser constantemente melhorado. Como é que eu faço para melhorar o meu modelo? O maior problema, eu acho que hoje no mundo empresarial é esse. Os empresários, ele até pode começar a vida dele correndo pra caramba, mas em algum determinado momento ele vai se estagnar. Eu acho que hoje tem muito mais os caras que querem crescer. Tem assim, numa proporção comparado antigamente, né? Porque eu acho que ainda o tradicionalismo do cara atingir o resultado e... bom, agora, né? 100 milhões por ano tá bom. Tá faturando ali um pouquinho, aqui mais um pouquinho. Eu boto mais um pouquinho no bolso. E o cara vai vivendo desse jeito, né? Automaticamente, o cara que pensa assim, ele tende a... Não é questionar, ele negligencia muitas outras coisas. Então, ele não vai contratar o cara da neurociência junto do RH, ele não vai buscar entender a geração Z. Ele não quer aprender, não quer melhorar. Às vezes o cara já é até avô e ele... esse meu neto aí viaja. Ele não quer melhorar. E aí tem é interessante, assim, a gente pensar nesse sentido, porque há uma necessidade, né? Como a gente está falando, existe uma necessidade de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, né? Mas, assim, a gente está falando do cara lá em cima, né? O líder. Mas, em uma escala, tem uma outra coisa que acontece. Eu sou super produtiva na equipe, estou dando super certo, de repente eu vou virar coordenador, eu vou virar gestora, ou diretor, etc. Essa pessoa não foi preparada para isso. Essa pessoa não foi preparada para... Então, se ela não tiver um perfil, né, nato, vamos dizer assim... Intuitivo, né? De querer de observar e de querer... Ela vai continuar fazendo, de repente, o padrão produção, mas que não é o padrão gestão. Sim. Não é o padrão gestão. E ninguém ensinou isso para ela. Então... às vezes eu fico me questionando, mas como é que a empresa não pensa isso? Não é possível. Você acha que vai ter, daqui para frente, vai ter muito mais... Hoje já tem, né, algumas empresas que já estão faturando aí seus milhões,
sobre educação empresarial, você acha que isso tende a aumentar ainda mais? Certamente. Isso tem que aumentar. Isso tem que aumentar. Até pelo modelo do mundo, né? Até pelo modelo que a gente está vivendo, que vai entrar nessa questão do aprendizado contínuo, da melhora contínua. E quando eu falo em capacitação, parece aquela coisa bem, né, clichê, que você vai lá, chama uma palestra e tal. Não é isso. Isso deveria ser personalizado, meio que personalizado. Aí, pegando o gancho da convidada anterior que você comentou, qual é o seu perfil? Com que perfil a gente trabalha aqui? Exato. Que perfil? Esse treinamento aqui, essa orientação, ela é legal para esse perfil. Não é para essa equipe, porque a equipe tem vários perfis. Nós até montamos uma escola imaginária. A gente montou uma escola imaginária que, para mim, o ideal seria assim. A gente identifica o perfil das crianças, identifica o do professor, passa o perfil para o professor de os 40 alunos que ele tem dentro da sala, e aí você desenvolve atividades para potencializar os perfis, melhorar o ponto de fraqueza deles, e encaixar um perfil com o outro. Então, ensinar a se comunicar. Relações interpessoais. Exato. Então, tô na Educa, dando aula. Você tem um monte de gente que tem um perfil de liderança ali dentro. Tudo esportista, que não sei o quê, fora isso esportista, fora os atletas que tem dentro. Aí você pega ali todos com perfil de liderança, separa, põe aqui, no cantinho da sala. Aí sobrar dois. Aí você pega aquele mais comunicativo, tal, põe aqui. E você separa lá os 4 grupinhos. Você daria atividade para essa galera da liderança, como ser líder, como impulsionar, como dar direcionamento, como fazer isso, como fazer aquilo. Sim, é sobre isso. Entendi. E depois você vai pegar ele com o cara mais analista. Cara, conversa vocês dois. Como vocês conversariam? Exato. E o mesmo vale para o analista. E aí você vai trazer isso daqui, ó. Clareza. Tanto que eu até anotei. Como faz para ter mais clareza? Então eu acho que isso a gente começaria a suprir a necessidade não só do meio empresarial, mas a necessidade social. E assim, isso tem que partir... A empresa, ela não deixa de ser um microcosmo, vamos dizer assim, né? Então, ali, como é que eu cuido disso? Como é que eu vou cuidar disso? Isso vai ser a sua pequena sociedade, né? E a partir dali você entende, na verdade, aquilo reflete o macro. Precisa refletir o macro e vai refletir o que é macro. Então, ter esse olhar, mas ninguém faz. Tudo bem, ok, eu vou começar a fazer. Mas a minha equipe tem 10 pessoas. Tudo bem. Dentre as minhas 10 pessoas, como é que eu vou identificar o perfil dessas 10? Né? Como é que eu faço? Se eu for dar um feedback individual, será que eu vou dar da mesma forma para um e para outro? Ainda sabendo, né? Então, assim, eu sei o que eu tenho, como eu tenho que abordar, né? Às vezes, assim, as formas, talvez até termos, num contexto de treinamento. E até a palavra, pô. Isso. Uma palavra é igual cliente, sei lá, se dependendo eu pego e falo para um cliente assim, então, vou ter que falar com o meu advogado. Puta, aí você jogou, não é fogo nem na palha, você jogou no posto. É sobre isso. Porque eu usei uma palavra que ela desperta... Você tá falando que você vai chamar seu advogado e que não sei quem? Você então já ativou a amígdala dele nessa hora. Direto. Então vamos pra justiça e que não sei o quê. Na hora. Tanto que uma das orientações que a gente acaba lidando com obra é problemática a todo momento. E eu falo pros meninos, tem 2 palavras que vocês não podem falar. Contrato e jurídico. Não repitam essa palavra. Inventa um sinônimo para elas. Exato. Usa outros termos, outras maneiras
eu vou precisar dar uma conferida lá no nosso sistema, né, o que foi contratado. Tá vendo? Até a palavra contratado gera essa sensação. Não, preciso dar uma olhada no nosso escopo para ver o que é que a gente tem para te entregar. Porque se você traz, eu preciso olhar lá com os meninos na construtora o contrato, para ver se é realmente isso que a gente tem que fazer. Dá outro tom, né? Putz, a pessoa já... como assim? E vai gerando toda aquela situação ruim, né? Dentro do ambiente. Um mal-estar. Rodrigo, pra gente ir caminhando pro fim, a gente, como empresário, empreendedor, costumo dizer que o empresário é o cara da gestão, ele já está dominando esse meio, né, essas ferramentas, e o empreendedor é o cara do impulso, ele quer sempre crescer. Toma uma chapuletada hoje, ele dorme chorando no banho, e amanhã não, vambora, de novo, não, hoje eu vou vencer. E ele está sempre assim. Mas para você, a gente como empresário, empreendedor, a gente dorme mal e vive ansioso. Isso daí tá como se fosse tomar remédio, né? A gente toma um golinho todo dia. Qual que é o preço do nosso cérebro que o empreendedor ele paga por essa rotina? A gente vai chamar isso de estresse crônico, né? O estresse crônico, na verdade, ele é um desequilíbrio na liberação do que a gente tem de cortisol e adrenalina. Então, é como se ficasse um conta-gotas o tempo inteiro liberando esses neurotransmissores e que também atuam como hormônio, e gerando uma resposta de alerta e de fuga. É fuga ou luta. Ou eu vou para briga ou eu vou fugir. Ou para ali. Né? Então, isso, sistemicamente falando, você tem alterações no sistema imunológico, né? Então, baixa assim a imunidade. Você tem alterações na sua regulação do sono, e o sono afeta também sistemicamente outras questões. Você tem alterações endócrinas, né, na liberação de outros hormônios vasculares. Então, organicamente falando, você tem sim um preço alto e neurologicamente falando, a gente tem estudos que mostram uma redução do hipocampo, que é uma área relacionada importantíssima para a sua consolidação da memória. Você pode fazer uma relação e certamente no dia a dia a gente consegue perceber isso. Quando você está mais estressado, quando você dorme mal, você tem mais lapsos de memória, né? E aí aqui num nível crônico eu estou falando de dificuldades para aprender coisas, né? Dificuldade realmente para acompanhar, questões cognitivas. E isso, num nível extremo, isso pode gerar, inclusive, uma pequena inflamação no seu cérebro. Então, a gente chama isso de uma neuroinflamação. Principalmente, você vê uma redução de atividade de córtex pré-frontal, então a tomada de decisão fica difícil. O processo de tomada de decisão fica difícil, fica mais impulsivo, porque você está hiperativado, então, emocionalmente falando, né? Ele fica mais impulsivo. Então, tem uma série de consequências que parecem invisíveis. Essa é a questão. Elas são invisíveis no dia a dia, você vai se adaptando àquilo, né? E você acha que não pode ser, né? Não pode ser diferente. Sim. Não tem outra realidade, a realidade é essa. E é o contrário. Então, os estudos mostram, sim, tem impacto. Tem impacto na produtividade, tem impacto na saúde, principalmente. A questão é entender, reconhecer isso e, sim, é perfeitamente possível trabalhar num controle. Uma coisa, eu quero enfatizar, é claro que você vai ter estresse. Uma coisa é você ter picos de estresse. Eu tive um problema, essa semana foi difícil, etc, etc. Mas isso não pode ser constante, entende?
Essa é a diferença. Uma coisa dentro de 7 dias, você ter isso um dia é uma coisa, você ter 7 vezes é outra. Você ter um ano inteiro, você ter meses, você ficar meses nessa tensão, você ficar... Né, o seu dia a dia é a tensão, a exceção é você relaxar. E vale a pena ressaltar que o corpo dá sinal, né? Então, às vezes as pessoas nem se atentam a isso. Doenças recorrentes, infecções recorrentes, infecção de garganta, gripe, doença de pele, doença autoimune, isso tudo denuncia estresse, denuncia ansiedade. É um exemplo que eu posso dar por exemplo, a doença da pele. Quando eu entro num pico muito grande de estresse e ansiedade, sai herpes na boca e me dá algumas bolinhas na região do cotovelo. Mas eu já tive várias outras vezes em que saiu umas feridas assim no meu corpo. Teve uma vez que começou a sair debaixo do meu olho. E aí ele começou a escamar debaixo do olho assim. E coçava. E aí é onde eu consegui identificar. A primeira vez, né, eu não sabia o que era, não entendia. Aí até que eu fui numa dermatologista mais antigona, ela pegou assim, olhou no meu cotovelo. Não, isso daí é estresse. Passa essa pomada. Vai resolver. Passa essa pomada e fica um pouquinho mais calmo. Tá, estresse. E aí eu comecei a observar que toda vez que saía, era toda vez que eu tava tendo um pico de estresse. E aí foi onde eu comecei a olhar pra minha rotina, aquilo que eu tava fazendo, aquilo que tirava meu estresse. E aí eu fui fazendo isso, fui desconstruindo de trás pra frente e fui tirando, acrescentei mais esporte de novo, tal... porque às vezes a gente pensa na nossa adolescência, mas eu não era estressado, eu sorria, isso e aquilo, Impossível fazer essa comparação. A responsabilidade que você tinha um versus o outro é completamente diferente. Só que lá, não é, na minha opinião, não é tanto o fato da responsabilidade, mas sim todas as outras coisas de maneira saudável que você fazia. Porque na hora que você entra no meio acadêmico, dali pra frente... Aí você passa a comer mal, dormir mal, e a gente começa e vai refletindo isso, a gente vai se ligar só com 60. Apesar de... Aí já foi, né? Aí já foi. Apesar que a sociedade, ela tá olhando um pouco mais para a saúde, cortando um açúcar. Sim. Eu estive conversando sobre isso na faculdade. Que é assim, vamos pensar no movimento corpo, físico, saúde física. Se você pensar 15 anos atrás, a quantidade de personal, de pessoas que faziam academia e etc., era muito pequeno. Então, o que está acontecendo? Conscientização. Preciso cuidar da minha saúde, preciso fazer atividade física supervisionada, etc, etc. Minha opinião, o mesmo vai acontecer com a saúde mental. Nós estamos... Começa a olhar qual a movimentação hoje da sociedade, do mundo. O que mais se fala? Nunca se ficou tão estressado, nunca se viu tanta ansiedade, nunca tanta depressão, etc. Sim, fruto de... se for... dá outro podcast, dá outro neoliberalismo, tema. etc, etc. Mas volta para cá. Então, nesse sentido, o que vai precisar? Pessoas para cuidar da saúde mental. Então, eu imagino que daqui 10, 15 anos, a gente vai ter o mesmo olhar para a saúde mental que a gente tem para a saúde física. E aí a gente vai começar a cuidar mais cedo disso. A gente vai querer entender sobre isso, entender mais cedo. Isso vai ter que refletir no comportamento, isso vai refletir nas relações interpessoais, de alguma maneira, né? Então, olhando aqui pra gente... Isso vai mudar, né? Tudo. É uma tendência. A maneira de consumir tecnologia vai mudar. É uma tendência. É só a gente olhar quantas pessoas querem entender a psicologia, né? Quantas pessoas. E como é interessante você conseguir ler um pouquinho, se entender, entender um pouquinho ao outro.
as coisas, elas dão uma clareada na sua cabeça e elas ficam mais leves, né? Porque você se afeta menos, você sabe se relacionar melhor. Então, é uma suspeita. Eu imagino que daqui a uns anos a gente está vivendo uma outra realidade nesse sentido de cultura, de preocupação em relação à saúde mental. Massa demais. Rodrigo, uma última pergunta. Se você pudesse dar uma voltada lá no tempo, Adriana começando essa carreira, vou fazer fisioterapia. Nossa, não volta muito, fica por aqui. Vou começar a fisioterapia. Que conselho que você daria para essa jovem? Ai, vamos lá. Eu diria para essa jovem abrir um pouquinho mais a mente. Às vezes, a gente coloca algumas coisas na cabeça, imagina algumas situações e não presta atenção na realidade como um todo. E principalmente quando a gente é jovem, a gente tem a tendência a achar que já sabe, né? Então você já sabe das coisas. É isso. Já aqui, sei de tudo. Pronto, né? Tô manjando. Então, o melhor conselho que eu daria é calma. Calma, o mundo é muito mais do que você imagina que é. E olha que você viveu em outra época, hein? Muito mais do que você imagina que é. Tem muitas outras possibilidades. Não sofra por tão pouco, assim, no sentido de ai, nossa, eu não consegui isso. Não sofra. Tem muitas outras possibilidades, só que a gente não está aberto a elas, né? Então, demora um pouquinho para cair essa ficha. E quando a gente está aberto, parece que as coisas chegam até nós de um jeito muito natural, porque você vê. Se você não está aberto, você não vê. Você ligou o radar. Você está tudo ali em volta, mas você não percebe. Então é meio amplo, filosófico, assim, mas eu acho que esse é um bom conselho. A Adriana do passado entenderia. Rodrigo, queria te agradecer pela vinda. Pelo papo, eu dei umas anotadas aqui, hoje a cabeça, eu preciso ir dormir. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu preciso ir dormir que hoje eu já estou mais inteligente. Foi muito bom, obrigada mesmo, um prazer estar aqui. Igualmente. E qual o conselho que você daria pro pessoal, para fechar? Talvez pode ser o mesmo conselho, né? Pode. Assim, brincadeira. Mas o melhor conselho seria mantenha-se em constante aprendizado. Não para, né? E eu não estou falando de aprendizado assim, nossa, eu tenho que fazer cursos técnicos. 15 etc. faculdade. E olha que eu sou suspeita tá para dentro, isso, hein? né? Mas é assim, tenha sempre curiosidade. Sim. Mantenha a curiosidade das coisas, do mundo, porque do seu trabalho, da sua vida. É isso, hoje está tudo tão fácil, hoje é tão fácil ter acesso ao conhecimento, hoje é tão fácil, né, usar as coisas estão aí, são pra gente, acessíveis. É a curiosidade do aprendizado. É a curiosidade, mantenha a curiosidade, esse é o meu conselho. Bom, tá aí, my friend, então seja curioso, filho. Rodrigo, e quais são as suas redes sociais? prof.Adriana Nascimento e L3 Educacional. Pronto, você já manda lá uma DM, professora, queria trocar mais uma ideia e tudo mais, tal, ela vai te dar uma aula, tá? E para você que ainda não nos seguiu, não se inscreveu no canal, faça essa gentileza, né? A gente tira esses professores de dentro de uma sala de aula. Olha como o movimento do professor tá ficando diferente, tá no podcast agora. Antes você só viu o professor dentro da sala de aula. Então se inscreve, compartilha, manda pros seus amigos aí, sabe aquele que é aluno lá do fundão? Aí que a professora que já falou, ó. E não deixa de se inscrever também nos seguir, né, no nosso Instagram, Comitê Off, o Comitê no YouTube. E é isso, my friend, até mais. Bye.